Olá pessoal, na nossa aula de hoje iremos realizar a correção do nosso exercício referente ao tema calor e temperatura. Vamos lá? Um calorímetro sob uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, quando absorve uma quantidade de calor de 100 joule, letra A. Aí ele pergunta, qual a capacidade térmica? Então, ó, vamos para a questão. Diz que nós temos um calorímetro que sofre uma variação de 20 graus Celsius. Então, primeira questão, dados. Então, ó, ele sofre uma variação, ΔQ, de 20 graus Celsius. Aí ele falou que esse calorímetro absorve uma quantidade de calor de 100 joules. Então, ó, ele absorve. Epa, 20 graus Celsius aqui é ΔT, gente, me desculpe. Variação de temperatura é de 20 graus Celsius. Aí, ó, ele absorve uma quantidade de calor que de 100 joules, certo? E aí, na letra A, pede para calcular a capacidade térmica. Capacidade térmica, gente, é o Czão. Pronto. Para resolver essa questão, basta nós utilizarmos a fórmula de capacidade térmica. E aí nós vimos na aula teórica que capacidade térmica é igual à quantidade de calor Q dividido pela sua variação de temperatura ΔT. Então, para resolver a questão, basta substituir agora os valores. Quantidade de calor 100 joules dividido pela variação de temperatura, que é de 20 graus Celsius. Pronto, acabou a física bem, agora a matemática. Vou cortar o zero de cima com o de baixo e dividir 10 dividido por 2 será igual a 5 unidades de joule por grau Celsius. Está respondida a nossa letra A. Primeira questão, letra A. Pronto. Agora vamos para a segunda. Na segunda questão, ele pergunta qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura desse calorímetro em 50 graus Celsius. Então, ó, agora a variação mudou na letra B. Vou conservar aqui algumas coisas. Então, eu já sei que a capacidade térmica é de 5 joule por grau Celsius. E na letra B, ele quer saber qual a capacidade térmica necessária para elevar a temperatura em 50 graus Celsius. Então, na letra B, a variação é de 50 graus Celsius. Pronto, outra questão simples. Para calcular, basta nós já sabemos que a capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela sua variação de temperatura. Pronto, como agora o x da questão é a quantidade de calor, com essa nova variação de temperatura, então ó, basta substituir agora, aí vai ficar ó, capacidade térmica, eu já sei que é 5 joule por grau Celsius, quantidade de calor é o x da questão e a variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. Pronto, como eu tenho uma fração seguida de outra, vou aplicar a regrinha de 3. 1 vezes Q dá Q. Aí vou colocar aqui 5 vezes 50. For 5 vezes 5 é 25, aí é desse zero. Ou seja, 5 vezes 50 é igual a 200
250 Joule. Está respondida a nossa letra B. Então agora vamos para mais uma questão. Vamos para a próxima questão, é a questão número 2, que diz o seguinte, deixa eu apagar bem aqui, para aparecer a questão. Apagar. Pronto. Bom, a segunda questão diz: um corpo A homogêneo de massa 200 gramas varia sua temperatura de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius ao receber 1.200 calorias de uma fonte térmica. Durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida. Um outro corpo B homogêneo, constituído da mesma substância do corpo A, tem o dobro de sua massa. A pergunta é: qual é, em caloria por grama grau Celsius, o calor específico da substância B? Então, bora lá, vamos organizar a questão. De novo, questão 2. Dados. Resolução. Pronto. Então, vou recapitular aqui. Então, ele nos diz o seguinte, que um corpo A homogêneo de massa 200 gramas, deixa eu botar a massa do corpo A, 200 gramas, varia sua temperatura de 20 para 50 graus Celsius. Então, nós temos duas temperaturas, a inicial, que é igual a 20 graus Celsius, e a final, que é de 50 graus Celsius. Ele diz assim: ao receber 1.200 calorias, no caso é a quantidade de calor, 1.200 calorias, 1.200 calorias de uma fonte térmica, durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida. Então, ele está só apenas em uma fase. Um outro corpo B homogêneo, constituído da mesma substância, tem o dobro da sua massa. Aí ele pergunta qual é, em caloria grama grau Celsius, o calor específico da substância B. TSCzinho. Ele dá os dados da situação do corpo A, mas quer saber o calor específico do corpo B. Se eles são feitos da mesma substância, então o calor específico do corpo B será igual ao calor específico do corpo A, porque nós vimos lá na explicação de aula teórica que o calor específico é da substância. Então, para ouro, para prata, para qualquer tipo de material existente na natureza, o calor específico é como se fosse a identidade, é particular de cada substância. Então ele quer saber, ele dá os dados da questão do corpo A, da substância A, mas quer saber o valor do calor específico da substância B, que vai ser o mesmo valor. Pronto. Para a gente resolver essa questão, basta a gente utilizar a equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a sua variação de temperatura. Então, para responder essa questão, nós já temos todos os dados. Ele já nos deu a quantidade de calor, que foram de 1.200 calorias. Ele já nos deu a massa, que foi de 200 gramas. O calor específico do corpo B é o X da questão. E a variação temperatura é esse daqui, ó. Variação temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, ó, substituindo, vai ficar 50 menos 20.
subtrair 50 menos 20 vai dar igual a, deixa eu só ajeitar aqui, 50 menos 20 é igual a 30 graus Celsius. Pronto, então bota aqui 30, deixa eu separar aqui, senão vai fazer confusão. 30. Pronto. Eu vou aqui, ó, 200 vezes 30. Deixa eu fazer aqui, 1.200 é igual a 200 vezes 30. Vou baixar esse zero, 3 vezes nada, nada, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 2, 6. Dá 6.000. Então vai ficar 6.000 C. Aí, ó, agora eu vou isolar C, que é o calor específico. Vai ficar 1.200 dividido por 6.000. Vou cortar 2 zeros de cima com 2 de baixo. C vai ser igual, vou fazer aqui direto, a 12 dividido por 60. Vai dar igual a 0,2 caloria por grama/grau Celsius. Está resolvida a nossa questão 2. Como o calor específico de B, que aqui é os dados da substância B, é igual ao calor específico de A, então, que é de A, perdão, que é os dados de A. Então, o calor específico de B será igual a 0,2 caloria por grama/grau Celsius. Está respondida a nossa questão. Nossa questão 2. Agora, nós vamos responder a questão 3. Pronto. Na questão 3, ele diz o seguinte: ao visitar a praia durante um belo dia de sol, perceberemos que a areia estará bem quente, enquanto a água estará fria. A pergunta: marque a alternativa que explica corretamente o motivo da diferença de temperatura entre as duas substâncias. Então, bora. Alternativa A. O calor específico da água é muito menor que o da areia, por isso ela não se esquenta facilmente. Alternativa B. O calor específico da areia é menor que o da água, por isso ela sofre variações de temperatura com maior facilidade. Alternativa C. A quantidade de água é infinitamente superior à quantidade de areia, por isso a água nunca se esquentará. Alternativa D. Por ser um líquido e apresentar maior proximidade das moléculas, a água sempre apresentará maior dificuldade para elevar a sua temperatura. Alternativa E. Todas as explicações acima estão corretas. Vamos agora à resposta. A alternativa correta, gente, é a letra B. O calor específico da areia é menor do que o da água, por isso ela sofre variações de temperatura com maior facilidade. Justificativa para a resposta: o calor específico trata-se da quantidade de calor necessária para que 1 grama de substância eleve sua temperatura em 1 grau Celsius. Portanto, quanto maior for o calor específico, mais difícil será o seu aquecimento e o resfriamento do material. Sendo assim, podemos entender que a areia possui um calor específico menor do que o da água.
o que justifica sua maior facilidade para sofrer variações de temperatura. Então, pessoal, letra correta, nossa resposta é a letra B. Pronto, pessoal, eu finalizo essa aula por aqui. Desejo a todos bons estudos e até uma próxima oportunidade. Tchau!